Agora sugerimos um livro para estes dias, A Lista do Padre Carreira. António Marujo é o autor e está connosco neste programa. Muito boa tarde, obrigado por estares neste programa Eclésia. Interessa-me a apresentação deste livro e dizer porque pode ser uma boa leitura para estes dias de férias. O que é que conta a história deste livro? Pois conta a história do padre Joaquim Carreira, um padre nascido muito perto de Leiria, há mais de 100 anos, 1908, e que foi trabalhar para Roma, ainda relativamente jovem, e em Roma assumiu o cargo de reitor do Colégio Pontifício Português, a casa onde estudam os padres que vão estudar para Roma, onde ficam alojados, aliás, os padres que vão estudar para Roma. E foi nessas funções que ele apanhou a Segunda Guerra Mundial e os meses da ocupação nazi da cidade de Roma, ou seja, de setembro de 43 a junho de 44. Ele era reitor desde 1940. Durante esses meses, a cidade e Itália, de modo geral, viveram uma situação ainda mais terrível do que até aí com a guerra, porque à guerra juntou-se a ocupação nazi e o governo nazi, o que tornou as condições de vida e de sobrevivência muito mais difíceis, nomeadamente para os judeus. O padre Joaquim Carreira, nas suas funções, resolveu, como ele diz, como ele escreveu, assumir a proteção de pessoas que eram vítimas de leis injustas e desumanas e, portanto, acolheu uma série de refugiados no colégio, além de outras pessoas que ajudou a salvar noutros sítios, mas falamos no colégio de cerca de meia centena de pessoas, pelo menos. Mas a proteção chega a cerca das 200 pessoas, não é? Com o resto das pessoas que ele salvou, calculo que se possa falar de perto de 200 pessoas, sim, porque ele, num outro episódio, ele acaba por levar para 3 casas religiosas 3 grupos de mulheres e crianças e, pela expressão que ele utiliza, que eram muito mais do que aquelas que estavam no colégio, portanto é de supor que estaríamos a falar de 100 e tal pessoas, o que no total significa perto de 200 pessoas que ele terá ajudado a salvar. No colégio e entre elas alguns judeus, o que significa que, por exemplo, o Yad Vashem, o Instituto para a Memória do Holocausto de Jerusalém, decidiu atribuir-lhe a medalha de Justo entre as Nações, a mesma que Aristides Sousa Mendes também tinha, por exemplo. É o quarto português com essa distinção. É o quarto português com essa distinção e essa medalha foi entregue há um ano na Sinagoga de Lisboa, há um ano e pouco. O Colégio Português, nesses dias, nomeadamente da ocupação de Roma pelos nazis, ia estando protegido, não foi objeto de visita? Foi. De facto, havia uma ordem do Comando Militar Alemão que era traduzida depois nos cartazes que se afixavam às portas dos edifícios religiosos da cidade de Roma, dos edifícios que estavam sob a alçada do Vaticano, e que diziam que estavam interditas as visitas. De facto, isso era um papel para, para italiano ver ou para estrangeiro ver, porque os próprios alemães, as tropas nazis, iam a diversas casas religiosas dessas que supostamente não deveriam ser objeto de inspeção e de vigilância. E o Colégio Português também foi objeto de uma visita, de tal maneira que esse grupo, o primeiro grupo de judeus, porque pelos vistos houve 2 pelo menos, uma família de judeus que estava no colégio há coisa de um mês e tal, que eram 2 adultos, 2 irmãos e o filho de um deles, acabaram por decidir sair do colégio com medo de, numa visita seguinte, poderem ser descobertos, enfim. Apesar de que, e esse é um pormenor interessante, o padre Carreira, a cada refugiado que chegava, explicava quais eram as regras básicas de segurança a ter durante a estadia na casa, concretamente para os refugiados, uma vez que os padres estavam ali e era sabido que estavam. Os refugiados que estavam clandestinamente não se podiam chegar às janelas, por exemplo, nem durante o dia nem durante a noite, porque podiam ser vistos do exterior. Tinham que, por exemplo, de manhã, quando se levantavam, e tinham de se levantar bem cedo, exatamente para prevenir situações desse género, mas quando se levantavam tinham de deixar tudo para dar a impressão de que não havia ali mais ninguém a não ser os padres que habitavam a casa, e isso obviamente implicava fazer
arrumar as coisas e depois entreter-se durante o dia com jogos de cartas, leituras na biblioteca, alguns iam à capela a rezar, enfim, era um tempo que demoraria mais a passar com certeza, mas apesar de tudo sentiam-se protegidos e, portanto, eles dizem mesmo que os 2 refugiados que estão vivos ainda e com quem eu pude falar, dizem mesmo que devem a sua vida ao facto de terem sido salvos pelo Padre Carreira. E já lá vamos a esse contacto com os 2 refugiados com quem falaste. Curioso também foi a estratégia usada pelo Padre Joaquim Carreira para que a vida no colégio se mantesse estável e normal, até economicamente. Pois, ele, pelos vistos, era um homem que furava tudo o que era possível para exatamente garantir a sobrevivência e a normalidade possível dentro daquele quadro. Ele conta em vários textos, várias cartas e no relatório que escreveu que ia pelos arredores de Roma, por exemplo, à procura de moleiros que ele conhecia, à procura de agricultores, portanto, de pessoas que poderiam fornecê-lo para as necessidades básicas de alimentação das pessoas que lá estavam no colégio. Apesar de, eu penso que podemos falar de uma dúzia, 20, 2 dezenas de padres que estavam lá alojados, ele, durante esses 9 meses, deu guarida a mais meia centena de pessoas. Portanto, com certeza isto exigiu um esforço enorme para arranjar comida, para aprovisionar a despensa, para ter o mínimo de condições de sobrevivência para todas aquelas pessoas. Mesmo sabendo, como ele também descreve, que carne, alguns bens, digamos, mais caros, eram mais racionados também e mais raros de colocar na mesa. Mas o que é facto é que ele conseguiu, inclusive, ele dá conta desse pormenor, inclusive também algum vinho que era possível de vez em quando arranjar-se para os refugiados e os padres que lá viviam. António Morujo, de que forma é que descobriste esta história e foste atrás desta lista, não de Schindler, mas do Padre Joaquim Carreira? Pois, e o título tem a ver exatamente com o facto de ele, no relatório que faz desse ano letivo, o relatório da atividade do colégio, escrever os nomes das pessoas e, portanto, estamos realmente perante uma lista. Embora, enfim, com a referência óbvia à lista de Schindler e ao facto desse filme ser conhecido. Mas de que forma é que lá cheguei? Há um dia, vai fazer 10 anos, em setembro de 2006, eu li uma notícia de um congresso de historiadores em Roma, onde uma historiadora freira contava e fazia um estudo, um levantamento sobre o número de judeus de Roma que tinham sido salvos em casas religiosas. Ou seja, pessoas que estavam identificadas, cujo nome era conhecido. Porque muitos outros, perdeu-se os nomes, obviamente, por razões de segurança não eram escritos. O Padre Carreira fê-lo porque o fez já depois do final da ocupação. Perante essa referência, eu coloquei uma pergunta: será que no Colégio Português também houve casos destes ou não? Perguntei a várias pessoas, ao Dom Carlos Azevedo em primeiro lugar, também pelo seu caráter de historiador. Ele disse-me que de facto havia umas referências vagas a uns episódios desse género, e parti para conversar com várias pessoas, procurar documentação. Deparei-me a dada altura com uma biografia do Padre Carreira escrita pelo seu sobrinho, onde também se fazia alusão a isso, e há algumas cartas de alguns refugiados, embora não judeus, e finalmente, ao fim de um tempo, fui a Roma à procura de documentação, descobri o relatório do Padre Carreira, que nunca ninguém tinha reparado nele, e portanto continuava inédito, onde ele tem essa lista de nomes, e onde ele identificava as profissões das pessoas, e no caso dos judeus, e tinha acrescentado à mão judeus, hebreus. Pelos nomes, com mais uns quantos meses de telefonemas, mails, etc., foi possível chegar a algumas histórias de alguns dos refugiados e, a dada altura, à descoberta de que uma dessas pessoas, um dos judeus, estava vivo, e pude falar com ele, e ele, de facto, confirmou que, enfim, que tinha sido salvo graças à ação do Padre Carreira. E mais tarde, já o ano passado, enfim, já tendo como horizonte a hipótese do livro, descobri um segundo refugiado, um senhor que vive em Roma, embora seja originário do sul de Itália, de Reggio Calabria, e com quem passei largas horas também a recordar
esse tempo em que ele esteve no colégio, e por curiosidade ele já foi, entretanto, ao colégio 2 ou 3 vezes, convidado pelos atuais responsáveis, e gostou imenso de lá estar, embora seja noutro edifício, mas foi o recordar essa história que para da ele foi instituição que lhe salvou a vida, não é? Exatamente. Este livro conta, enfim, toda essa lista do Padre Carreira, a proteção que deu aos judeus, para além, enfim, de ter salvo muitas pessoas das mãos dos nazis, era também aviador, era piloto. É verdade, foi o primeiro padre português a tirar a licença de piloto aviador, não sei se terá havido outros, seria interessante conhecer isso também, mas poucos dias antes de partir para Roma, ele, 24 de Abril precisamente, tira a licença de piloto e a dia 30 de Abril parte para Roma, portanto foi uma diferença de poucos dias. E no Aeroclube de Leiria ele fez o exame e, portanto, ficou aprovado, e depois em Roma voou muitas vezes, estão contabilizadas as horas de voo que ele fez, etc. E estou convencido que em Portugal também ainda voou algumas vezes. O que significa que era um homem também que tinha essa capacidade de abertura às novidades e àquilo que era o seu tempo, apesar de depois, por exemplo, em relação a algumas questões da Igreja, ele ter dificuldade em aceitar algumas mudanças que o Concílio Vaticano II iria trazer na década de 60 e de 70, mas também são coisas que se percebe, um homem formado muito antes, décadas antes do Concílio, e portanto que, enfim, tinha sido formado para uma missão e que em alguns pormenores ele achava que essa missão estava a ser posta em causa, e portanto percebe-se. Mas quando foi, digamos, na hora em que foi decisivo fazer a experiência do Evangelho, a experiência do essencial em que ele acreditava, ou seja, ajudar pessoas em extrema necessidade e em situações de emergência, ele aí, obviamente, soube o que era o mais importante, para lá das pequeninas alterações de forma que o Concílio iria trazer. E soube denunciar essas leis injustas na prática, no concreto, salvando muita gente. Exatamente. António Marujo, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro, A Lista do Padre Carreira.